Olá, sejam todos bem-vindos à terceira semana de atualizações em Primeiros Socorros. Muito prazer, me chamo Adriana Leite, eu sou instrutora de Primeiros Socorros, e se você quer acompanhar meu trabalho, é só colocar no Instagram, @instrutora Adriana Leite, que lá tem conteúdo de Primeiros Socorros voltado para quem cuida de uma pessoa idosa. E se você é essa pessoa, já vai lá e me segue. E vamos iniciar essa terceira semana de atualizações falando de primeiros socorros em caso de hipoglicemia e AVC. Então, vem comigo, vamos aprender o que fazer nessas duas situações. Vamos iniciar nossa aula falando sobre o derrame ou AVC, entender como acontece, quais são os sinais e sintomas e o que fazer a nível de primeiros socorros. Vamos entender que os derrames geralmente acontecem devido a um bloqueio do suprimento de sangue para o cérebro, ou seja, a um impedimento da passagem do sangue, como também pode acontecer a ruptura de um vaso, e isso vai danificar também parte do cérebro. Então, existem dois tipos de AVC: o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O que acontece no caso de AVC isquêmico? Ocorre um bloqueio do fluxo sanguíneo, ou seja, tem algo que está impedindo a passagem do sangue. Se não passa o sangue, consequentemente não passa nenhum oxigênio. E isso a gente chama de isquemia, ou seja, essa parte não está sendo irrigada, não tem oxigênio presente, pois isso acontece devido a um coágulo que está impedindo a passagem desse sangue, como por exemplo, alguma plaquinha de gordura. Imagine que essa plaquinha de gordura está circulando na corrente sanguínea. Quando chega no cérebro, o vaso sanguíneo do cérebro é mais fino. O coágulo, por ser maior, ele não vai conseguir passar. Está obstruindo essa passagem. Já o AVC hemorrágico ocorre a ruptura de um vaso. O vaso rompe e começa a sangrar, ou seja, esse sangue não vai continuar passando para distribuir para todo o cérebro o oxigênio, pois ele está vazando nessa região que ocorreu a ruptura, e também vai ocorrer uma falta de oxigênio. Normalmente, o AVC hemorrágico é o que menos acontece, porém, é o que tem uma grande taxa de mortalidade. Já o AVC isquêmico é mais comum de acontecer, acontece com mais frequência, principalmente atingindo a população idosa, porém, a taxa de mortalidade é muito menor comparado ao AVC hemorrágico, mas os dois requerem uma intervenção o mais rápido possível. E o que você vai fazer para reconhecer esses sinais e sintomas mais característicos do AVC? Como é que a gente reconhece? Um lado do rosto ele fica inclinado ou entorpecido, ou seja, vai afetar a parte facial. E normalmente esse lado mais inclinado, você pode verificar isso tanto no rosto, ou seja, ter um rebaixamento do olho ou a boca ficar torta, é um sinal. Outra característica bem comum é a dificuldade de fala. Pode começar a apresentar uma fala mais arrastada, pode ter uma dificuldade em formar a palavra, em se comunicar, e você vai identificar essa alteração quando a pessoa fala. Pode ocorrer também a fraqueza muscular de um lado do corpo. Quando você pede para essa pessoa, esse idoso, movimentar o braço, você vê que ele perdeu a força muscular, ou seja, aquela região também foi afetada. E esses são os sinais e sintomas mais comuns de acontecer: dificuldade na fala, fraqueza muscular ou alguma alteração facial, como a boca torta ou até mesmo essa descida do olho. Existe uma escala que você pode estar aplicando para reconhecer esses sinais e sintomas mais comuns. Uma escala bem simplificada que é você lembrar do SAMU. Você vai lembrar do SAMU para aplicar justamente essa avaliação. Então, o primeiro S é o S de sorriso, de sorria. Você pedir, por exemplo, para o idoso dar um sorriso. No que ele dá esse sorriso, um lado vai da boca e outro não. E aí você já identifica essa alteração facial e já é um sinal do AVC. Então, você guarda essa informação. Caso não tenha alteração na parte do sorriso, você vai lembrar da letra A, que é o ar de abraço. Você vai pedir para o idoso dar um abraço. No que ele vai levantar o braço, você vê que um membro eleva e o outro não. Justamente ocorre essa fraqueza muscular. Então, se tem essa fraqueza muscular, um lado vai e o outro não, você já sabe que é um sinal de um AVC. Você vai partir para mais uma avaliação
que é identificar a fala, a qualidade. Então, você vai lembrar um M de música, pedir para esse idoso cantar uma música ou falar o nome completo para justamente você identificar se há alteração na fala, uma fala mais arrastada, embolada ou não conseguir falar. Então, se você já identificou um sinal do AVC ou esses três, a próxima letra é o U de urgência, ou seja, você precisa acionar o serviço de emergência, ligar para o SAMU 192. Então, aqui é uma forma de você lembrar, fazer essa avaliação aplicando a escala de Cincinnati. Lembrando do SAMU, S de sorriso, o A de abraço, o M de música, ou seja, de fala, e se tem a presença de um desses sinais, é ligar o mais rápido possível o U de urgente, ligar para o serviço de emergência. Além desses sinais, que é muito mais comum de apresentar, pode existir outros sinais e sintomas também, que pode vir associado com a fraqueza muscular ou pode também só apresentar esses sinais e sintomas, que é dormência, visão embaçada, uma dor de cabeça severa, repentina, uma dificuldade em manter o equilíbrio, tonturas ou sensação de cabeça leve, e também pode apresentar uma dificuldade tanto de se expressar como também de compreender o outro. É algo que pode acontecer, não é em todos os casos, e é algo que requer uma atenção especial. Então, observe, faça a avaliação nessa pessoa para ver se você consegue identificar outros sinais e sintomas. E o que fazer a nível de primeiros socorros enquanto você aguarda a ajuda do serviço de emergência? O que é que você pode estar fazendo? Acionou o serviço de emergência, ligou para 192, delegou essa função para outra pessoa também. Se essa pessoa estiver desacordada, porém com sinais vitais, ela está respirando, você vai colocar ela de lado, pois essa posição de recuperação vai proteger a via respiratória. Então, se você já identificou que se trata de um AVC, já acionou o serviço de emergência, porém essa pessoa, esse idoso, ficou desacordado, você vai colocar na posição lateral de segurança para proteger a via respiratória. Se estiver acordado, deixe sempre sentado, em posição de conforto, evite qualquer estresse, evitar que a pessoa faça alguma caminhada, tem que deixar ela sem atividade, sem nenhum esforço físico. Deixe sempre sentada para melhorar essa questão da respiração numa posição confortável. Mantém repouso absoluto, evitar qualquer esforço físico. E, além desses cuidados, você não vai oferecer nenhum líquido e nenhum alimento, pois você não sabe se esse idoso, essa pessoa vai precisar de uma intervenção cirúrgica, e ao invés de você querer oferecer líquido e alimento, ofereça um suporte emocional, diga que está com ela, que vai ficar tudo bem, passe essa confiança, afrouxe também essas roupas que estão apertadas para melhorar essa circulação. Então, a nível de primeiro socorro, é isso que você consegue estar fazendo. Além desses cuidados, você também, se for um profissional treinado e tem um equipamento para a medição da glicemia capilar, você deve fazer essa verificação, olhar essa glicemia, se você suspeitar de AVC, e comunicar o valor ao serviço de emergência, isso desde que não prejudique o transporte. Então, você vai avaliar a glicemia capilar, o resultado que der o valor, você vai estar repassando para o serviço de emergência, pois em caso de hipoglicemia ou hiperglicemia, alguns sinais e sintomas são bem parecidos, e é isso que você pode estar realizando a nível de primeiros socorros em caso de suspeita de derrame, AVC, e a gente se encontra na próxima aula. E vamos aprender a prestar os primeiros socorros em caso de hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Nada mais é do que um distúrbio provocado pela baixa concentração de açúcar no nosso sangue, que pode afetar pessoas portadoras ou não de diabetes. Então, essa hipoglicemia, tudo que é hipo é baixo, ou seja, uma diminuição da glicemia do açúcar no nosso sangue. E quando falta esse açúcar no sangue, o nosso cérebro vai sofrer, pois é um combustível essencial para manter essa energia, manter você ativo. E quando consideramos essa glicose abaixo do normal, quando você faz a mensuração através do glicosímetro e der um valor igual ou abaixo de 70, significa que essa concentração está baixa. E quando está em torno de 54 a 70, já é uma hipoglicemia de nível 1. Abaixo de 54, requer uma atenção especial.
já é um nível de hipoglicemia nível 2, e quando precisa de ajuda de terceiro para repor essa concentração de açúcar, já consideramos aí o nível 3 de hipoglicemia. Então, aqui requer uma intervenção mais rápido possível. E quais são as causas mais comuns, principalmente nos idosos diabéticos? Aqui eu quero trazer esse público porque é algo muito comum de acontecer. Então, muita insulina ou uso do medicamento para baixar essa glicose no sangue. Então, pacientes diabéticos com nível elevado no que vai fazer o uso de algum medicamento, a insulina ela pode baixar de vez. O idoso que fez ingestão inadequada ou retardada de carboidrato após o uso da insulina ou da medicação. Então, imagine que o idoso demorou muito para poder se alimentar ou faz uma ingestão inadequada ali de carboidrato. É normal que ocorra essa hipoglicemia. Praticar exercício sem ingestão de carboidrato, no contexto de outras doenças ou ingestão excessiva de álcool, isso também vai fazer com que ocorra essa hipoglicemia. E quais são os sinais e sintomas mais característicos dessa hipoglicemia, que o corpo está precisando de açúcar, de energia para sua função normal? Como é que você vai reconhecer o que essa pessoa vai apresentar para você, seja um idoso ou qualquer outra pessoa que esteja passando por uma hipoglicemia? Você vai identificar uma tremedeira, palidez, um nervosismo e ansiedade, suor e calafrios, irritabilidade e impaciência. Esse idoso vai ficar impaciente, irritado, nervoso, ansiedade também, além desse suor e calafrios, confusão mental, letargia, tonturas também é muito comum de acontecer, falta de coordenação, aquela sensação de formigamento, tanto nos lábios ou na língua, e em casos mais graves pode até apresentar convulsão e evoluir para inconsciência. A gente precisa evitar que chegue nesse caso mais grave de convulsão ou evoluir para inconsciência. Pode haver também uma fraqueza, uma sensação de desmaio. Então, são esses os sinais e sintomas mais comuns de uma hipoglicemia. E o que precisamos fazer a nível de primeiros socorros? O que você pode estar fazendo para ajudar esse idoso a aumentar essa concentração de açúcar no sangue? Idosos com suspeitas de hipoglicemia que estão conscientes, ou seja, acordados, obedecem comandos simples, são capazes de engolir, de deglutir. Você, como prestador de primeiros socorros, deve incentivar o paciente a ingerir um líquido ou um alimento doce. Você precisa repor esse açúcar através da via oral, oferecer esse alimento. E quais são esses líquidos que você pode estar oferecendo para repor novamente essa concentração de açúcar no sangue? Temos aqui como opção suco de laranja, refrigerante, ou seja, um Coca-Cola, Guaraná, qualquer refrigerante, porque eles têm uma grande concentração de açúcar. Água com açúcar, caso não tenha um refrigerante disponível, ou nenhum suco doce, você pode fazer a famosa garapa, ou seja, água com açúcar, e oferecer para esse idoso. E todos esses líquidos que você for oferecer, sejam suco, refrigerante ou até mesmo a garapa, aproximadamente em torno de 200 ml de líquido você deve estar oferecendo. Não precisa ser litros, tá? 200 ml é o que é recomendado. E se você for oferecer refrigerantes, não pode ser aquele refrigerante diet, light ou zero, e sim aqueles que contêm a concentração de açúcar, pois é ele que vai estar aumentando o nível, a concentração de açúcar no sangue, tá? Então esqueça refrigerante diet, light ou zero. Caso você não tenha um líquido doce disponível, você também pode oferecer mel, em torno de 3 colheres de chá já é o suficiente, jujubas, glicose em gel que você pode estar comprando, algum docinho mais líquido, como por exemplo um doce de leite, e até mais fácil desse idoso estar recebendo, aceitando, porque para o paladar vai ser algo muito bom, tá? Então, se você não tem o líquido para oferecer, pode oferecer algo mais sólido, pastoso, mas desde que tenha concentração de açúcar, que é isso que é importante. E esse atendimento não parou por aqui. Se os sintomas ou sinais de hipoglicemia persistirem após 10 ou 15 minutos, e se esse idoso ainda for capaz de engolir, receber comandos, você vai repetir o processo novamente. Por exemplo, você ofereceu 200 ml de refrigerante. Após esses 10 ou 15 minutos, você não notou sinais de melhora,
é necessário você repetir o processo novamente, oferecendo mais 200 ml de refrigerante, principalmente se esse idoso for diabético. Talvez essa primeira dose não seja suficiente, sendo necessário repetir novamente esse processo. Então, você vai oferecer mais 200 ml de refrigerante se persistirem esses sinais e sintomas da hipoglicemia. Uma vez onde esse idoso está recuperado, já melhorou esses sinais aí de hipoglicemia, você vai dar um lanche com carboidrato de ação mais prolongada, ou seja, que sustente mais esse idoso por mais tempo, como, por exemplo, uma fatia de pão, ou um copo de leite, ou um pedaço de fruta. E se for um horário normal de refeição, seja o café da manhã, um jantar, um almoço, você vai oferecer essa refeição mais completa, por exemplo, almoço, arroz, feijão, porque a concentração de carboidrato, de energia vai ser muito maior e vai ter uma duração mais prolongada. Então, se você conseguiu aliviar os sinais e sintomas da hipoglicemia, o idoso já teve uma melhora, uma recuperação, você vai oferecer justamente essa alimentação. Se o idoso piorar, ou seja, não houve melhora, mesmo você repetindo o processo depois de 10, 15 minutos, não houve sinal nenhum de melhora com o tratamento, com o refrigerante que você ofereceu, ou se o paciente começar a convulsionar ou evoluir para a inconsciência, nesse caso você tem que acionar o serviço de emergência, ligar para a ambulância, ligar para 192, porque nesse momento você não consegue mais oferecer nenhum líquido, pois esse paciente está inconsciente ou começou a convulsionar. Ou seja, se esse paciente apresentou convulsão ou até mesmo evoluiu para a inconsciência, você já sabe que isso se trata de casos mais graves e requer uma intervenção, ajuda do serviço de emergência. Se a pessoa estiver inconsciente, mas está respirando, você olhou para a barriga, tem movimentação, você vai deitá-la de lado, ou seja, colocar na posição de recuperação e certificar que essa via aérea esteja desobstruída. Então, se você já sabe que é uma hipoglicemia, esse idoso ficou inconsciente, você já não vai oferecer nenhum líquido, nenhum alimento, vai simplesmente colocar o paciente de lado e acionar o serviço de emergência e ficar aguardando. Essa forma de você colocar o paciente de lado é justamente para liberar a via respiratória e evitar qualquer tipo de obstrução. Então, a nível de primeiros socorros, é isso que você consegue estar fazendo. E aqui temos um recurso adicional que é o uso do glucagon. Caso tenha prescrição e indicação médica, o prestador de primeiros socorros pode fazer a aplicação do glucagon em idosos que estejam com hipoglicemia grave e inconsciente. Então, no caso onde o idoso está inconsciente e aí você já não pode oferecer nenhum líquido através da via oral, você tem a opção de fazer injetável. Claro, desde que você tenha um conhecimento técnico para isso e tenha a prescrição e indicação médica para estar fazendo a aplicação do mesmo. Aqui é um recurso que vai estar ajudando, mas lembre-se que para isso você tem que ter conhecimento técnico e se for um paciente que você já cuida, tem uma indicação, você vai estar realizando no momento onde ocorrer essa hipoglicemia grave. Mas lembre-se que o básico funciona. Se não tem essa ferramenta disponível, você já viu o que fazer, que é a administração de líquido ou alimento doce, e se o paciente está inconsciente, colocar na posição lateral de segurança, estacionando o serviço de emergência. Mas aqui é um recurso a mais, uma informação a mais que você pode estar fazendo. E aqui encerro minha aula da terceira semana de atualizações em primeiros socorros com o tema hipoglicemia e AVC. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo momento.